Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para estudar um pouco mais da Palavra de Deus e mais lições para a vida cristã. Nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus, essa sequência maravilhosa que mostra para nós as parábolas de Jesus e o que Jesus queria que nós tirássemos de lições dessas parábolas. Nós vamos estar estudando hoje sobre a lição que tem por título Dádivas de Deus. Nós vamos entender um pouco sobre as dádivas que Deus deu para o povo de Israel ali, as bênçãos concedidas ao povo de Israel e concedidas a nós hoje, e o que nós devemos fazer com essas bênçãos, para que nós possamos ser luz para as outras pessoas. Antes de nós começarmos o estudo dessa lição, nós vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mais uma vez estamos aqui, Pai querido. Agradecidos te somos pelo teu amor, pelo teu cuidado, por o Senhor nos ter dado essa oportunidade de salvação tão maravilhosa, por ter escrito nossos nomes no livro da vida. Pedimos que o Senhor esteja conosco aqui nesta reunião, nos ensine a te louvar, te adorar e ser gratos ao Senhor como o Senhor merece. Também que ao estudarmos a tua palavra possamos entender e também levar a outros o conhecimento de ti. Que esta palavra chegue ao coração de todos os ouvintes e que o Espírito Santo toque o coração de cada um deles. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe e abençoe todos os ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa oportunidade, nós estamos novamente com os nossos amigos, a irmã Raquel. Olá, que a graça e a paz de Deus esteja com todos os ouvintes e também conosco aqui durante esse estudo da palavra dele. E mais uma vez, dispensa a apresentação o nosso irmão Henrique. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos vocês um feliz sábado. O verso áureo da nossa lição vem dizendo assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Esse verso áureo traz para nós, irmãos, que toda dádiva, tudo que é de bom no ser humano, vem de Deus, vem do alto, né? Do Pai das luzes. Então, assim, tudo que há de bom em mim, de bom nos irmãos, tudo vem de Deus. Toda boa dádiva, todas as bênçãos que nós recebemos, vem de Deus. E uma coisa interessante também no verso áureo é que diz que em quem não há sombra de variação. Então, Deus é o mesmo. Ele é da mesma forma. Isso nos anima o quê? Estudar a história do passado. Como Deus agiu com os do passado, quais as reações e as ações, para nós entendermos como pode ser a nossa história, como foram os vencedores, né? E que da mesma forma nós também podemos ser vencedores em Cristo Jesus. E eu acho interessante também, né, que o começo da lição, ela vem nos trazendo isso, sobre nós nos alegrarmos. Por quê? Aqui no verso áureo veio falando sobre as dádivas de Deus, que Deus nos concede as coisas boas. Então tudo isso, meus irmãos, serve para nós sermos contentes, para nós termos momentos felizes aqui na Terra, para nós termos o que falar para as pessoas que nós conhecemos. Porque ao invés da gente chegar e comentar assim, ah, nossa, tá muito quente, ah, nossa, tá muito frio, ah, tá chovendo, tá ruim, a gente já chega o quê? Agradecendo, nossa, graças a Deus, hoje o dia está maravilhoso, graças a Deus está chovendo, agora as plantinhas que eu tenho lá em casa vão produzir. Mas o que eu queria puxar aqui é que uma das primeiras perguntas na lição é: como deve estar o coração por nossos nomes estar no livro da vida? É sobre isso que eu queria comentar. Todos nós, meus irmãos, acredito que vocês também, todos nós ficaríamos felizes em saber que o nosso nome está escrito lá no livro da vida. Que significa o quê? Que nós estamos salvos. Que se Jesus fosse nos buscar hoje, nós estaríamos prontos e nós estaríamos juntos com Ele. Mas tem um caso interessante na Bíblia, de uma única pessoa, uma única vez na Bíblia, que ela disse assim, olha, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Então eu queria comentar sobre isso, porque é algo que a gente não entende, né? Porque você olha hoje o mundo do jeito que está, o que a gente pensa? Não, Deus tem que vir, tem que destruir, porque realmente está muito ruim, as pessoas estão sofrendo, existe muita injustiça, mas existiu esse caso, onde Moisés, ao ver o povo, e ao Deus falar que iria destruir aquele povo, Moisés, ele intercede pelo povo e diz assim, olha, Senhor, não mate eles, não destrua eles, se for necessário, risca o meu nome do livro da vida. Perdoa esse povo ou risca o meu nome do livro da vida. Então, tudo isso para a gente ver, né, o quanto
Moisés tinha mudado da pessoa que ele era, o quão o caráter dele já tinha sido transformado pelas dádivas de Deus, ao ponto dele olhar para aquele povo que era reclamão e falar assim: olha, Senhor, tira o meu nome do livro da vida. Então, queria fazer essa comparação para os irmãos, para nós entendermos que hoje nós ficaríamos muito felizes, né, de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas existiu um homem que falou para Deus que se fosse para destruir, né, então por misericórdia ele falou: Senhor, então tira o meu nome. Interessante que o nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está escrito no livro da vida. E nós devemos agradecer a Deus muito por esse privilégio de ter o nome escrito no livro da vida. E todo cristão tem que expressar alegria, adoração e louvor de graças. Por quê? Porque Deus merece e Ele está disposto a tudo por nos salvar. Então, isso deve suscitar em nós um espírito de contentamento e alegria, não importa quantas privações nós vamos passar neste mundo. E vamos, porque Jesus nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, as nossas lutas aqui não são motivo para nos deixar emburrado, triste, ou tratar mal alguém, dizer assim: mas a minha vida está cheia de problema, então eu posso. Não, porque Jesus deixou um lugar perfeito para nos dar o exemplo. Ninguém vai passar mais problemas e dificuldades do que Jesus passou. E mesmo assim, ele sempre tinha um olhar terno e compassivo e sempre tinha misericórdia ainda dos outros. Esse mesmo Jesus ainda tem misericórdia, tem esse mesmo olhar terno e compassivo e nos estende a mão em todas as dificuldades. Ele é o nosso amigo e nós nunca devemos duvidar disso e devemos ser eternamente gratos por isso, né? Legal é que, por nós sermos abençoados por Deus, por nós sermos filhos do Pai Celeste, nós devemos ser alegres e felizes e demonstrar essa alegria, porque não adianta eu ser alegre e feliz para mim. Legal, você é alegre, feliz, tudo bem, bom, mas você tem que demonstrar essa alegria e essa felicidade e mostrar ao mundo que as bênçãos de Deus estão sobre você, e uma das formas que a lição traz para nós é através do louvor. Né? A lição fala para nós que através do louvor nós vamos mostrar ao mundo que nós somos felizes com esse Deus maravilhoso que nós servimos. E outro ponto importante que a lição traz para nós, que através do louvor é que nós vamos afastar Satanás. Então nós estudamos na lição passada que os israelitas, quando iam congregar em Jerusalém, quando iam para as festas em Jerusalém, eles desciam louvando. Né? E nós vemos experiência de nossos pais da fé, que quando passava por provação, louvava. Da mesma forma nós, quando nós estamos passando por dificuldade, provação, ou quando estamos felizes, nós devemos louvar. Porque na provação, o louvor afasta Satanás. E na felicidade, o louvor não deixa que Satanás se achegue a nós. E se nós estivermos em algum momento em dificuldades, que todos passamos, nós devemos nos lembrar dos momentos em que Deus já nos tirou de dificuldades, dos milagres que Ele fez, rememorar tudo isso, que nos anima e nos fortalece e suscita em nós o desejo de louvar. Amém. Irmãos, eu fico aqui pensando, né? Por que Deus nos dá tantas dádivas? Por que Deus nos dá tantas bênçãos, tanto livramento? É claro, Deus ele nos ama e Ele quer nos salvar e Ele quer nos mimar. Ele quer nos dar essas bênçãos. Mas mais do que tudo isso, quando nós lemos a Bíblia, ao ler a Bíblia completa, a gente vê que em toda a história Deus abençoa os personagens e em toda a história Deus gosta que as pessoas repassem as suas histórias, os seus testemunhos. Então a gente tem um caso, por exemplo, do rei Josafá, que ele estava em guerra e aí eles estavam contra 3 inimigos. Eu não lembro agora certinho, mas eu sei que um deles era do Monte de Seir. E aí Josafá conversou com Deus e falou assim: olha, Senhor, como que a gente vai fazer nessa guerra? Porque a gente é em menor número e a gente precisa lutar com eles querem lutar contra nós. E Deus falou assim: fica tranquilo, eu vou te dar a vitória. Então eles foram lá e colocaram os cantores para começarem a louvar e ir na frente da batalha. E com isso, o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, Deus tinha confundido os inimigos e eles já tinham se destruído ali mesmo. E depois
O que eles fizeram? Eles agradeceram a Deus, louvaram a Deus, e essa história, ela foi passada por gerações até os dias de hoje. Hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos essas histórias, e para animar as outras pessoas, a gente conta, não, quem que é o seu Deus? O meu Deus é aquele que abriu o Mar Vermelho, o meu Deus é aquele que fechou a boca dos leões lá com Daniel, o meu Deus é aquele que estava com José quando ele foi vendido como escravo para o Egito. E realmente, meus irmãos, como o Júnior comentou também, tudo isso, a gente contar as bênçãos de Deus, afasta o inimigo. Queria comentar uma experiência com vocês, é algo que os meninos que trabalham comigo já estão acostumados, mas sempre que vem algum pensamento ruim na minha cabeça, eu já começo assim, obrigado, já começo a cantar uma música. Não vou cantar tudo, porque eu não sou bom, né, não sou bom cantor, mas aí eles olham assim, e eles falam, vamos começar a cantar então, né, que afasta de todo mundo. Mas realmente, irmãos, é algo bom. Cada pensamento, cada coisa negativa, tudo que acontecer no nosso dia que for ruim, se a gente ficar olhando e reclamando, parece que piora. Se você começa a agradecer e louvar a Deus, tudo melhora. É interessante porque, assim, nós temos que expressar gratidão. Nós temos que expressar a gratidão por tudo que Deus nos dá. E, na verdade, Ele nos dá tudo. E essa gratidão, nós pegamos no paralelo com os israelitas, eles louvavam muito. E também eles traziam ofertas, dízimos, ofertas de gratidão. Isso é uma forma de adoração. É uma forma de mostrar a Deus a nossa gratidão e mostrar para Ele que tudo que nós temos vem dEle e que nós, em forma de gratidão e adoração, devolvemos uma parte para Ele. E também para demonstrar o nosso amor às outras almas. Porque trazendo os dízimos e as ofertas, é que sustenta o ministério para levar o conhecimento a outras pessoas. Então, os israelitas nos deixaram um bom exemplo nisso, na adoração através das ofertas de gratidão e nos dízimos. Hoje em dia nós escutamos muito, né, várias pessoas dizer assim, aquela igreja só fica pedindo dinheiro, né, aquela denominação só fica falando de dinheiro, só pedindo. Mas nós vemos que em Israel não era preciso pedir dinheiro. Não era, você não via os líderes de Israel pedindo dinheiro ao povo. Não Pelo tinha contrário, necessidade. né, quando Salomão foi fazer o templo, eles doaram tantas ofertas que Salomão teve que falar para parar de Moisés trazer oferta, também, né? Moisés da mesma forma. Então, assim, o povo de Israel era tão grato a Deus que eles devolver dízimo, devolver oferta para Deus era natural deles e deve ser assim em nós hoje. Nós não devemos fazer como uma obrigação. Eu tenho obrigação de devolver o dízimo. Deus me manda, é um mandamento, então eu sou obrigado a devolver. Deus manda eu devolver oferta, Deus pede, eu sou obrigado a dar oferta. Não, tem que ser natural para nós. Deus me abençoa tanto, me dá saúde, me dá paz, me dá uma família maravilhosa, me dá oportunidade de salvação. Então eu agradeço a Deus por isso, e eu louvo a Deus, e eu devolvo meu dízimo, eu devolvo minha oferta por gratidão a Deus. Esse deve ser o nosso pensamento. Interessante que Deus não pede nada que Ele não nos tenha dado, né? Porque Ele pede do que você tem. E Ele não pede porque Ele depende do nosso dinheiro. Não, Ele não depende. É que é a forma de nós expressarmos gratidão e adoração. E para não nos deixar egoísta. Ele sabe que o nosso coração, ele se inclina para o dinheiro. E muito fácil o dinheiro se torna um ídolo. Então ele pede isso, para que nosso coração não fique egoísta. Para que nós não nos inclinemos ao Deus que é o dinheiro, um Deus deste século, um dos deuses deste século, né? Então, quando nós devolvemos a Ele, nós mostramos gratidão e que Ele é o primeiro no nosso coração. E outra também, meus irmãos, nós que somos cristãos, nós entendemos bem isso. O dinheiro, essas ofertas, esses dízimos, é usado para quê também? Para que ele deve ser usado? Deve ser usado para ajudar a espalhar o evangelho pelo mundo. Então, existem comunidades por aí que precisam de igrejas, tem vários locais que não tem igreja. Aí você faz o quê? Ajuda numa oferta para quê? Para construir a igreja. Tem os obreiros, as pessoas que são destinadas para isso. E elas fazem o quê? Elas vão naquele campo, elas cuidam das pessoas, elas fazem parte desse ministério de ir, pregar, conversar com a pessoa, ajudar no que for necessário. Então, às vezes a gente olha para as ofertas, né? A gente recebe alguma bênção e no nosso egoísmo a gente pensa assim, não, vou dar um pouco de oferta para Deus para mim ficar kit. Eu me lembro muitas vezes de pensar isso. Só que se a gente fica pensando isso, você vai dar a oferta, se você for colocar na ponta do lápis todas as bênçãos que você recebe de Deus,
todo o dinheiro que você tiver não vai ser suficiente. Não. Porque, por exemplo, se você for dividir, falar assim, não, eu vou dar uma oferta pela minha saúde, mas Deus te deu saúde todos os dias. Então você está devolvendo a oferta hoje, mas tem que ter a oferta da segunda, da terça, da quarta, por exemplo. Aí no próximo culto tem que ter a oferta da quinta, da sexta. Vou pagar um plano de saúde para Deus, né? Todo dia você tem saúde, então você tem que dar oferta de todo dia. E outra, quanto que vale a nossa saúde? Se eu der R$10 de oferta e dividir pelos dias, deu quanto a minha oferta para Deus? Fora as outras bênçãos que Deus me deu, o trabalho, a comida que eu tô, a família, né? A comida que eu tô comendo. Ah, mas eu trabalhei pelo meu próprio suor. Mas quem te deu o trabalho? Quem que é dono de todas as coisas? Então entende? Essas ofertas, meus irmãos, quando nós damos para Deus de coração, assim como foi o povo aqui de Israel, que eles davam para Deus pelas muitas bênçãos que eles recebiam, e eles davam por amor. As pessoas não precisavam pedir, e quando pedia ainda, eles davam tanto que sobejava que tinha que mandar parar. Então serve para quê? Para poder levar o evangelho. Por quê? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Então, a igreja também ela precisa um pouco dessas ofertas, desse dízimo, para poder espalhar a mensagem. Deus nos deixou exemplo, né, nas Escrituras para que nós tomássemos conhecimento de todos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e depois em sucessivos juízes, todos servindo a Deus com todos os bens e também com a vida, uma vida piedosa, né? Buscando fazer a vontade de Deus. E esse é um exemplo que nós devemos seguir, porque em gratidão a tudo que Ele nos dá, e nós devemos revelar ao mundo, na nossa vida, através da nossa vida, todas as riquezas que o céu nos concede, que se revela em um caráter assim, um caráter puro. Uma pessoa que tem um caráter puro, amor a Deus e deseja glorificar a Deus, ele não vai negar nem os dízimos e nem as ofertas, e nem o amor que todos os irmãos e os outros também com quem nós nos relacionamos têm direito, né? Porque Deus nos amou sem nós merecermos. Então nós olhamos para algumas pessoas pensando, ah, mas essa daí não merece. Sim, porque Deus nos amou sem nós merecermos. E quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que ter o Espírito de Cristo. Amém. Nós estamos chegando ao fim de mais uma lição. Alguém quer mais um comentário geral da lição? Que Deus nos enviou o seu Filho para nos resgatar e nos salvar. E agora Jesus nos envia ao mundo também para resgatar e salvar em nome dele, porque ele diz, vós sois as minhas testemunhas. Ele não ficou aqui presente, subiu para o céu, mas nos deixou como embaixadores dele. Aqui nós somos as testemunhas de Jesus, nós devemos viver de tal modo que o mundo veja Jesus em nós. Estamos chegando ao final de mais uma lição, né? Algum abraço especial? Bom, um abraço especial a todos os ouvintes, né? Porque é muito bom nós repartirmos e peço que todos vocês que quiserem possam estar compartilhando, né? Isso faz bem, ajuda esse trabalho. Eu queria mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo também, mas como todos os irmãos sabem, já faz um tempo que a gente anda comentando sobre o congresso, né? Eu queria pedir para os irmãos que já sabem sobre isso, que os irmãos pudessem orar, porque eu me lembrei aqui, né, eu ia até dizer uma frase numa das perguntas aqui, que quem canta os males espantam. Então que a gente possa orar para que nesse congresso o inimigo esteja bem longe e ele não venha atrapalhar. E mesmo que ele tente algo, que Deus seja maior. Amém. Amém. Que Deus desbarate, né, desarme todas as ciladas dele. Amém. Gostaria de mandar um abraço especial para minha esposa, né? Minha amada Paula Vitória. Que Deus possa te abençoar, que você possa seguir firme nos caminhos do Senhor. Que Deus também possa abençoar todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Que Deus abençoe vocês. Quem quiser comparecer no nosso congresso que foi citado, aqueles que não sabem, vai ser dia 19, 20 e 21 de dezembro desse ano agora. Estão todos convidados. Para mais informação sobre horários, valores, entre em contato conosco. O pessoal vai estar esclarecendo todas as dúvidas. Quem puder curtir e compartilhar o nosso vídeo, ajuda bastante o nosso trabalho. Quem também quiser ajudar com alguma doação, nós vamos estar colocando aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo Lições para a Vida Cristã. Amém. Amém.